Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sabe aquela sensação de que a vida tá, sei lá, meio que no piloto automático? Mesmo quando na teoria tá tudo certo? Pois é, hoje a gente vai explorar um caminho e o mais legal, um caminho baseado em ciência para sair dessa estagnação e, quem sabe, encontrar um florescimento de verdade. Bora começar! É exatamente isso. Uma vida que, se a gente for olhar no papel, parece perfeita. Sabe, o emprego tá legal, a rotina tá toda organizada, tudo no seu lugarzinho, só que por dentro fica aquele vazio, aquela pulga atrás da orelha de que tá faltando alguma coisa importante. É quase como se a gente estivesse assistindo a própria vida, só que em preto e branco. Olha, e essa citação da fonte que a gente está usando hoje, ela vai direto na veia. Ela mostra exatamente o que está em jogo aqui. É como se dissesse: sem arte, sem cultura, a vida perde a cor, perde o viço, a gente definha. E essa palavra, definhar, é a chave do problema que a gente vai investigar agora. Então vamos lá, vamos mergulhar de cabeça nessa sensação de que falta alguma coisa. E olha que interessante, isso é tão comum que os pesquisadores até deram um nome para esse estado: languishing. Em português a gente pode traduzir como definhamento. Imagina só a cena. Uma pessoa que, olha, faz tudo certinho, cumpre todas as obrigações, a carreira está indo bem, as contas estão em dia, mas aí chega o fim do dia, a cabeça encosta no travesseiro e vem aquela pergunta que não quer calar. Ué, mas é só isso? Sabe, essa monotonia, mesmo com tudo parecendo dar certo, é exatamente a essência do definhamento. A vida está acontecendo ali na superfície, mas não está sendo sentida, não está sendo vivida de verdade. Mas ó, a boa notícia é que não precisa ser assim. Existe todo um campo científico dedicado a entender e, o mais importante, a resolver esse problema. É como se a ciência nos desse um mapa para sair desse mundo preto e branco e encontrar as cores de novo. E o contraste aqui é tudo, né? De um lado, a gente tem o definhamento, que é basicamente sobreviver, sabe? Levar um dia após o outro. E do outro lado, a gente tem o florescimento. E essa palavra, florescer, não foi escolhida à toa, não. É uma metáfora linda que vem lá do latim de flor. É a ideia de desabrochar, de prosperar, de ter um bem-estar que preenche, uma vida que restaura e que, acima de tudo, faz sentido. E o nosso guia nessa jornada toda para sair do definhamento e chegar no florescimento é esse material aqui, o The Oxford Handbook of the Positive Humanities. Pensa num compilado de décadas de pesquisa mostrando como a cultura pode, de fato, nos ajudar a prosperar. Tá, mas o que são essas humanidades positivas, afinal? Bom, a definição mais formal está aí na tela. Mas, trocando em miúdos, a ideia é bem simples. É o estudo científico de como a arte, a música, as histórias, enfim, como toda a cultura pode nos ajudar, não só a sobreviver, mas a prosperar de verdade. Ok, beleza. Acho que a gente já entendeu o quê e o porquê da coisa, né? Então agora vamos para a parte que interessa: o como. Como a gente sai de um estado e chega no outro? Os pesquisadores identificaram três caminhos, três mecanismos psicológicos principais que nos levam a esse florescimento. E são esses três aqui: imersão, desenvolvimento de habilidades e criação de sentido. Parece meio teórico, né? Mas calma. A gente vai ver cada um deles com um exemplo bem prático, do dia a dia mesmo, para entender como funciona. Primeiro, a imersão. Pensa naquela volta para casa depois de um dia super cansativo, estressante. A pessoa bota o fone de ouvido, dá play naquela música que ela ama e pronto. De repente, o barulho do trânsito, as preocupações do trabalho, tudo some. Por aqueles minutinhos, só existe a música. Isso é imersão. É um pequeno refúgio que desconecta a gente do caos do dia a dia. Agora, o segundo caminho: desenvolvimento de habilidades. Imagina alguém lendo um romance que se passa numa cultura completamente diferente da sua. Aquilo não é só entretenimento, sabe? É um verdadeiro treino de empatia. É aprender a ver o mundo pelos olhos de outra pessoa. Aí, no dia seguinte, no trabalho, na hora de lidar com um colega que pensa diferente, essa pessoa já tem uma ferramenta a mais, consegue entender melhor o outro lado e talvez até evitar um conflito. Isso é desenvolver uma habilidade, na prática. E por último, a criação de sentido. Imagina uma pessoa visitando um museu sobre a história da cidade onde ela mora. Ao ver aquelas fotos, objetos, ler as histórias, ela não está só vendo o passado. Ela começa a se sentir parte de algo muito maior, conectada com uma comunidade, com uma herança. Esse sentimento de pertencer a uma história dá um novo propósito para a vida dela, aqui e agora.
O legal é que esses 3 caminhos não são só para ter um alívio momentâneo, não. Pensa neles como tijolinhos. Cada experiência de imersão, cada habilidade desenvolvida, cada momento de sentido vai construindo, tijolo por tijolo, uma base muito mais forte para o nosso bem-estar a longo prazo. Vamos ver como isso acontece. Olha só essa imagem. Ela é uma metáfora perfeita para esse efeito transformador. Não é só uma ilusão de ótica, é muito mais que isso. Do mesmo jeito que a gente consegue ver duas coisas totalmente diferentes aqui, dependendo de como a gente olha, as artes nos treinam a fazer isso na vida, a ver o que já é familiar com um novo olhar e a entender o que é novo de uma forma mais próxima. É uma ginástica para a nossa perspectiva. E o que a gente ganha com essa ginástica toda? Bom, os resultados são bem concretos. A gente está falando de coisas como conseguir lidar melhor com as emoções, ter mais criatividade para resolver os pepinos do dia a dia, mais confiança na própria capacidade, um senso de propósito mais forte e, algo super importante, conexões sociais mais verdadeiras e mais fortes. Essa frase aqui resume a ideia perfeitamente. Não é uma fórmula mágica, um concerto rápido, é sobre construir de verdade uma base sólida para uma vida mais rica, mais feliz e com mais significado, usando as ferramentas que a cultura já nos dá de bandeja. Bom, e agora, para a gente ir fechando, vamos trazer tudo isso para perto. Transformar essa informação toda num convite para ação. E a grande sacada é essa. Nada disso é um luxo para poucos, ou coisa de especialista em arte. São ferramentas práticas que estão aí, disponíveis para todo mundo, todos os dias. O objetivo não é só ficar estudando o florescimento, mas sim cultivar ele no dia a dia, com pequenas ações. Então, a gente termina com uma pergunta, mas não é lição de casa. É mais um convite, uma oportunidade. O caminho para sair do definhamento e encontrar o florescimento sempre começa com um primeiro passo, por menor que seja. Então, fica a reflexão. Com que história, com que música ou com que pequeno momento de beleza a gente pode se conectar hoje? A escolha desse pequeno passo já é o começo de tudo.